Olá, sejam bem-vindos para mais uma entrevista. Hoje eu converso com Janaína Souza de Almeida. Ela é graduada em Ciências Contábeis e em Ciências da Felicidade, sendo pós-graduada em Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, Liderança Inovadora, Teatro e Expressividade no Ambiente Escolar. Janaína tem na sua trajetória experiência na área contábil e cultural, tendo atuado como atriz no teatro e conhecido alguns países europeus, principalmente no contexto da cultura religiosa. Janaína, uma boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, David. Muito obrigada pelo convite. Então, dando início à nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Para o nosso início de conversa, gostaria de saber de você se você tem lembrança de algum acontecimento histórico e qual é a importância desse acontecimento na sua vida. Eu tenho várias lembranças de muitos acontecimentos históricos que aconteceram no Brasil e no mundo, porque eu já estou com 49 anos e quando a gente vive bastante, a gente tem o privilégio de ter essas memórias e essas lembranças. Mas, assim, algo que eu possa dizer que me marcou muito foi a eleição, o impeachment e o movimento dos caras pintadas, na época do Fernando Collor de Mello. Isso me marcou bastante. Apesar de ser uma adolescente, tinha 13 anos naquela época, mas isso marcou muito a minha vida. Eu tenho uma lembrança muito viva daquele ano de 1989 até 92. No contexto histórico, né, nessa sua lembrança, né, como que esse acontecimento ele teve influência na sua vida, né? Me conta um pouquinho como que ele influenciou a sua vida. Me influenciou, David, porque naquela época, naquele momento do Brasil, tínhamos saído de um regime militar. Então, o Fernando Collor, ele aparece no cenário como um jovem que trazia uma grande esperança para o povo brasileiro. Eu tinha apenas 13 anos na época, e eu lembro muito que nós não tínhamos naquele tempo os meios de comunicação que nós temos hoje. A comunicação que nós tínhamos era apenas a televisão. E olhe lá que nem eram todas as famílias que tinham televisão em casa, às vezes a gente assistia na casa do vizinho. Mas eu sempre fui uma pessoa que me interessei por política desde muito cedo. Então, acreditava-se que o Fernando Collor de Mello seria uma grande esperança, uma grande renovação para o Brasil, por ser o presidente mais jovem que nós tivemos. Ele foi eleito na época com 39 anos, então foi um presidente muito jovem, em que se depositou uma confiança muito grande. Teve toda aquela trajetória, teve os grandes erros do Fernando Collor durante o seu governo, que foi o que levaram ao impeachment, mas assim, mais do que a eleição e o governo, o movimento dos caras pintadas me marcou muito, porque foi algo que trouxe a juventude com um propósito nas ruas. E eu participei desse movimento. Era um movimento praticamente estudantil. Os jovens, os estudantes, mostravam a sua força. Eles estavam na rua e eles reivindicavam. Eu lembro que na época, quando começou o movimento dos caras pintadas, foi logo após um pronunciamento que o Fernando Collor fez, pedindo que o povo fosse para a rua para defender o governo dele, pediu que o povo vestisse verde e amarelo e fosse pedir a permanência dele. A juventude deu a resposta. Nós vestimos preto, pintamos a cara e fomos para a rua para o movimento Fora Collor. Então, isso daí me traz um comprometimento que a juventude tinha por um ideal. Coisas que hoje em dia, nos jovens da idade que eu tinha lá, de 13, 14, 15 anos, a gente não vê esse comprometimento do jovem hoje com política, com querer saber o que está acontecendo no seu país, com fazer o seu grito valer e ser ouvido, a sua vontade ser manifestada. Estamos vivendo uma juventude muito apática, que está assistindo as coisas acontecerem e nem estão se inteirando do que realmente está acontecendo. Então, isso me marcou muito. Aquele movimento dos caras pintadas foi algo assim que foi libertador, não só porque saímos daquele governo que precisávamos tirá-lo de lá, ficamos muito esperançosos, muito alegres por colocá-lo. Fernando Collor fez um comício na minha cidade, e eu lembro quando ele esteve em Teresina, na capital do Piauí, que foi assim uma comoção. Todo mundo foi para o aeroporto, ele mal podia falar.
é como eu te falei, é uma esperança depositada naquele jovem que se intitulava o Caçador dos Marajás, e todo mundo tinha uma esperança muito grande naquilo. Mas à medida que o povo percebeu que não era realmente aquilo, que houve o esquema de corrupção denunciado pelo próprio irmão do Fernando Collor, que trouxe à tona PC Farias e o congelamento das poupanças, as pessoas não podiam mexer no seu dinheiro. Então, tudo isso foi uma acumulação que fez com que o povo se manifestasse e disse, não, eu não quero mais isso, basta. E isso durou 2 anos, né? Então, ele assumiu em 1990, não era no dia 1º de janeiro, era uma outra data, se eu não me recordo, acho que era em março ou era maio, mas imediatamente ele já lançou o plano Collor. Foi assim, ele entrou e já começou o congelamento da poupança, o confisco, na verdade, da poupança, né, que ninguém poderia mexer numa quantia. Então, assim, isso gerou muito descontentamento e muita desaprovação. E foi quando surgiu esse movimento dos caras pintadas, que eu acho que inspirou vários outros movimentos que aconteceram nesses 30 anos para cá. Então, isso me marcou bastante. É uma memória que eu tenho, que eu quero passar para minha filha, que eu quero passar para outras gerações. Pena que naquela época a gente não tinha a disponibilidade, como a gente tem hoje, de ter um celular na mão, de gravar, de ter mais imagens. As imagens que se tinham eram imagens de jornal que ficava ali impresso, mas depois você acabava perdendo, depois de tanto tempo, se perdeu-se isso. Né? Para dizer assim, eu queria ter uma foto minha participando do movimento. Nosso ponto de encontro em Teresina era no Liceu Piauiense, então o pessoal da UBS, da UBS, todos os estudantes se concentravam ali. Então foi algo muito, muito interessante mesmo. E depois desse episódio, eu passei a me interessar muito por política. Eu me filiei a um partido, eu estive em Brasília na época da reeleição do Fernando Henrique, a gente foi apoiar a época. Então já foi uma outra história. Hoje nós estamos falando de um ponto, mas por que esse movimento e isso me marcou? Foi uma trajetória ali, onde uma adolescente de 13, 14 anos estava começando a sua vida e começou a se interessar por esse contexto político, como até hoje ainda me interessa muito porque é o nosso país, é onde a gente vive, é a nossa casa, e a gente precisa saber o que está se passando, o que é verdade, o que não é, investigar e cobrar. E você acha que todo esse movimento, né, que ocorreu dos caras pintadas, pedindo por renovação, tem ainda, né, alguns resquícios, alguma influência nos dias atuais? Eu acho que esse movimento ele foi um marco. Ele mostrou que quando uma população quer, e uma faixa etária, principalmente, porque naquela era mais estudantes, tinha a população em geral pedindo o impeachment, mas eram mais os estudantes, eles tinham uma força. Então, eu acho que ele ainda influencia. Só que hoje nós vemos as manifestações de uma outra maneira. Hoje as pessoas não estão ali por um ideal, por um propósito. A grande maioria, eles estão para degradar, para denegrir as pessoas, usam de violência. Então, infiltram no meio daqueles que realmente estão ali por um ideal, por um propósito. Então, isso eu acho que dispersou um pouco mas que foi muito importante, e as pessoas que viveram aquela época, se vão participar de uma manifestação, seja por qual for o propósito, vem a lembrança daquilo ali, não, eu estou aqui por isso, meu propósito é esse. Se no meio aparece alguém que venha para atrapalhar, já aí é um outro contexto. Então, isso achei que valeu muito, muito a pena ter vivido aquela época. Você falou para a gente também, né, que durante esse período, né, da história, vocês estavam saindo, se estava saindo, né, de um período de ditadura militar no Brasil, né, e entrando para uma democracia, né? Para você, qual é a importância da democracia para um país? Eu acho que a democracia, ela é algo que tem que ser soberano. É uma importância enorme onde a pessoa tem que ter o seu direito preservado de dizer o que você quer, o que você precisa, e não simplesmente seguir pelo que uma minoria decide para você que seja, e diz que é uma democracia. Não é. Democracia é a força do povo dizendo o que é bom e o que ele quer que seja. Que aconteça, como a gente viu recentemente, atos antidemocráticos no nosso país, porque pessoas não aceitavam a decisão soberana de um povo.
Então, a gente acabou vendo atos antidemocráticos por não aceitarem. Eu acho que soberania e democracia é isso, é aceitar uma decisão que é soberana, a vontade de uma grande maioria para o nosso país. Então, nós podemos dizer que a democracia está ali está também nessa luta, né, desses estudantes, e que ela é uma luta, né, para obedecer o que a maioria, né, está reivindicando, né, o que é um direito de todos e não apenas de Sim, um grupo, né, isso. social. O que a maioria reivindica e o que é direito de todo cidadão. Podemos dizer também um outro exemplo de democracia, é a inclusão de crianças com deficiências nas escolas, profissionais qualificados para atender essas crianças. Hoje nós comemoramos o dia que se celebra a síndrome de Down. Então, a democracia também é ter o filho com síndrome de Down dentro da escola e ter um profissional qualificado para dar o atendimento para ele. Porque aquele que tem a síndrome de Down, ele também vai chegar à faculdade, ele também vai chegar ao mestrado, como o meu filho que não tem a síndrome. Isso também é a democracia daqueles pais, daquelas mães lutarem por essa inserção dentro daquele contexto que o meu também pode. E não simplesmente o outro porque não tem essa síndrome. Então, eu acho que a democracia ela abrange, não só o contexto político, mas em vários setores. Em vários setores. Quando a gente está resolvendo algo da parte religiosa, o encontro da igreja, que a gente precisa resolver, por exemplo, que tema que a gente vai usar, como que nós vamos fazer um retiro. A gente precisa ouvir todas as pessoas que estão ali. Não é porque tem um coordenador que ele vai impor a decisão dele, vai ser tal dia, vai ser nesse local. A gente precisa ouvir, porque é algo que tem que ficar bom para todos, para que o resultado daquilo que a gente está propondo a fazer seja positivo e seja bom para todo mundo. Então, a democracia eu entendo dessa forma. Nos fala um pouquinho, né, você que teve a oportunidade de ter uma experiência internacional, conhecer novos países, é, no contexto cultural, né? O que você pode falar das riquezas que você conheceu, né? Mudando para um outro assunto, né? Saindo do nosso contexto aqui, mas relacionando ele também com o nosso Brasil hoje, né? Com a realidade do nosso país hoje, nos dias atuais. Então, para mim foi uma experiência muito valiosa, porque você conhecer povos, você conhecer cultura, gastronomia e povos, você conhecer pessoas. É algo assim que para mim foi muito surpreendente, o que eu vi nos países que eu visitei, que foram Portugal, Espanha e França, a segurança que aquele local trazia. Os caixas eletrônicos, eles são nas calçadas, onde você está andando na rua, eu preciso pegar um dinheiro, você para na calçada e você saca o dinheiro no caixa eletrônico, com segurança, sem você ficar sobressaltado de que alguém vai vir te assaltar ali no meio da rua. Não que não exista crime, não que não exista roubo, a gente sabe que tudo isso existe em toda parte do mundo, desde a cidade mais pequenina até grandes metrópoles. Mas, na grande maioria, nós vimos essa segurança. Conversando com as pessoas que encontramos lá, brasileiros que estavam lá há algum tempo, você ouvia deles relatos de que eles estando ali, conheci uma moça, uma brasileira de Minas que estava morando já em Portugal naquela época, já há mais de 5 anos, trabalhava como manicure num salão, eu tinha que fazer o cabelo, acabei conhecendo a brasileira, já peguei amizade ali. E ela contou que ela foi para Portugal com a passagem só de ida, e que acabou ficando e conseguiu trabalho e conseguiu autorização para permanecer ali, e que ela não tinha mais vontade de voltar para o Brasil, tinha saudade do país, dos amigos, da família que ficou, mas dizer assim, quero largar isso daqui e voltar, não quero. Porque ela teve a filha dela em Portugal e ela conseguia dar uma escola de qualidade para a filha dela, ela conseguia viajar entre os outros países que são todos próximos, que você vai de trem de um país para o outro, onde você adquire culturas. Ela levava a filha dela na Euro Disney no final de semana e ela não conseguia vir para o Brasil, porque o custo da passagem era muito caro, só para ela vir visitar a família. Então lá ela tinha muito mais oportunidades. Museus a gente conheceu muitos, porque você conhece um povo
nas histórias que estão ali. Quando você visita um museu do Louvre, quando você visita o Castelo de Versalhes, você entra naquela história que você leu nos livros, que você viu nos filmes, e você está ali, naquele local. Poxa, eu faço parte disso daqui, eu estou aqui. No contexto religioso também, era nossa vontade fazer uma peregrinação nos templos marianos, onde houve as aparições. Esse era o foco principal. É tanto que o nosso roteiro chamava Os Caminhos de Nossa Senhora na Europa. Mas não que você deixe de fazer outras visitas culturais, como nós fomos num show de fado, nós fomos num show de dança flamenca na Espanha, nós visitamos um cabaré de show em Paris. Então, tudo isso nos acrescentou, a minha família, o meu marido, no caso, e não que sejamos melhores do que outras pessoas, mas temos um universo maior de informação. E isso valeu muito a pena. E já estamos planejando a próxima viagem Ai, que internacional de novo. Já estamos planejando a próxima. Mas a cultura, você aprende muita coisa, lendas e histórias que são contadas em Portugal, maravilhosas, histórias que a gente lê nos livros, visitar a livraria Lelo, que foi a livraria que foi gravado o filme do Harry Potter, onde era a biblioteca do filme do Harry Potter. Então, quando a gente entra ali, eu que assisti a série inteira de Harry Potter, achava, mas que lugar, pensava que era um cenário, não, era uma biblioteca realmente que existe, e ela fica em Lisboa. E é lindo, um lugar maravilhoso. É em Portugal que fica. Então, assim, você fazer um passeio de um barco num rio, no Rio Douro, como nós fizemos na cidade do Porto, você ir visitar uma vinícola, ver aquela plantação daqueles vinhos, onde os vinhos mais famosos, cara, isso acrescenta muito para a gente. Isso te enriquece de tal maneira culturalmente, porque você pode sentar numa mesa de conversa com qualquer pessoa e você tem um assunto, você pode falar de igual para igual, você tem algo a acrescentar. Alguém te traz uma experiência e você complementa com outra. Sobre a fé, sobre a cultura, sobre a gastronomia, sobre a arte daquele lugar. É tudo muito bom, apesar de ser tudo muito lindo. Nós vimos coisas maravilhosas lá, pretendemos voltar e também outros destinos, mas isso já é uma outra história, mas valeu muito a pena. E daí, com você compartilhando essa experiência com a gente, né? Eu encerro, na verdade, essa entrevista. Agradeço a você por me dar essa oportunidade de entrevistá-la, né? A gente já se conhece há bastante tempo, conheço a sua história, né? Compartilhamos momentos, né? Como amigos, né? Conheço a sua família, então eu agradeço. Eu sei que você me deu essa entrevista com muita alegria e então eu agradeço por você compartilhar, né, toda essa história com a gente, desde lá, né, do movimento dos Caras Pintadas, como também essa sua experiência cultural. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Que precisar, conta comigo. E para você que assistiu essa entrevista, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.